Salve galera, corredores, triatletas e atletas amadores espalhados por aí. Sou Marcos Paranhos, tô aqui mais uma vez para trazer conteúdo para vocês sobre este mundo maravilhoso do triatlo, esse mundo que eu sou apaixonado há 2 anos. Bom, e o assunto de hoje, vamos falar de Ironman, triatlo e outras provas de triatlo. Você que geralmente faz uma confusão. Mas o que é o Ironman? O que é o triatlo? Será que todo Ironman é triatlo? Será que existem outras opções? Mas enfim, que é uma confusão bem comum quando a gente está entrando nesse mundo. Então não perde esse conteúdo, você vai gostar bastante, vai entender essas diferenças e vai ver opções de provas que existem para o mundo do triatlo. Roda a vinheta. Beleza, galera, bem-vindos mais uma vez. Antes da gente começar, você que está curtindo aí o canal, curte, compartilha, se inscreve no canal, assim quando eu tiver novos conteúdos você também vai poder receber a notificação, além de me ajudar demais aqui para que eu possa sempre trazer mais conteúdo para vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de triatlo e Ironman. Bom, primeiro ponto, pessoal, o triatlo é um esporte, né? Uma corrida única, como a gente costuma dizer. Então, ele é uma corrida única, uma prova única, que consiste com as três modalidades: a modalidade da natação, a modalidade da bicicleta e a modalidade da corrida. Então, quando a gente fala de triatlo, a gente fala de uma prática única, né? Uma prova única onde você pratica essas três modalidades. Por isso que a gente treina igual um bando de doido, porque a gente precisa estar bem afinado, estar bem preparado nessas três modalidades para que você consiga ser de fato um cara muito completo. E o triatlo, de fato, há alguns indícios ali de que ele surge lá em 1920, né? Há alguns registros que falam que em 1920 na França foi o primeiro momento em que se foi disputada uma corrida multiesportiva, né? Com mais de uma modalidade de esporte. Mas o oficial mesmo, em 1977, nos Estados Unidos, no Havaí, foi disputada a primeira prova de triatlo, que tinha o objetivo ali de definir quem seria, né, o grande homem de ferro, porque de fato as distâncias que se colocaram ali para que eles pudessem nadar, pedalar e correr, era uma distância muito forte, uma distância muito exaustiva, a gente já vai falar disso. E aí se definiu na época que quem ganharia essa disputa, né, e é interessante que surgiu muito como uma disputa entre os nadadores, os corredores e os próprios ciclistas que tinham ali, que tinha essa disputa, né? Quem será que é mais completo? Será que o cara da corrida é mais completo que os dois? Enfim, e aí eles decidiram de fato testar os atletas nas três modalidades para poder definir quem seria o Ironman. E aí é onde começa essa fusão entre triatlo e Ironman. A primeira prova de triatlo disputada no mundo que há registros oficiais foi uma prova chamada de Ironman. Então aí começa a surgir um pouco dessa fusão e a confusão que acontece às vezes. Então, quando a gente fala de triatlo, é a prática esportiva, né? A corrida, onde envolve as três modalidades. E quando você fala de Ironman, é uma corrida hoje específica que traz também esse modelo com algumas distâncias que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, então o Ironman ele é disputado desde 1977. E o Ironman, o que a gente chama de Ironman Full, ele tem uma distância específica. Então hoje ele tem uma distância que você nada 3.800 metros de natação. É uma natação bem dura, né? Uma natação pesada, se você parar para pensar. A Travessia dos Fortes, que é uma prova que tem no Rio de Janeiro, uma prova super famosa, né? Em que você atravessa a praia de Copacabana, do Forte de Copacabana até o Forte do Leme. Uma prova bem legal. É uma prova que já tem 3.800 metros e é uma prova bem desafiadora, né? Os nadadores que participam. Aí você imagina, né? Você já nadar isso de cara já no Ironman. Terminando os 3.800 de água, você vai para bicicleta. E aí, meu amigo, são 180 quilômetros de bicicleta. Pensando a gente que está aqui em São Paulo, cara, você vai em Santos, volta e não bateu 180. Então é uma distância bem dura também de bicicleta. É praticamente aí mais de 6 horas, com certeza, de bicicleta, dependendo do nível do atleta. Por isso que a prova, né, ela tem um limite ali de duração de 17 horas, para vocês terem uma ideia. Então é uma prova realmente desgastante. Passou os 180 de bicicleta, não acabou, né? Não acabou porque a gente gosta de judiar do corpinho mesmo, né? Você vai para uma maratona, você vai para os famosos 42, 170 de uma maratona, que também maratona já é uma prova bem exigente para a grande maioria dos corredores, todos os corredores do mundo, apenas 1% deles completam, né, uma maratona, porque de fato é bastante exigente, e é uma prova que um corredor amador geralmente vai fazer ali, a grande maioria dos corredores vão fazer acima de 4 horas. Então, a gente tem realmente um tempo muito grande e uma exigência muito grande do desgaste ali da prova. Então, o Ironman Full, 3.800 de água, 180 de bike e 42 de corrida, uma maratona, beleza?
Para vocês terem uma ideia, o primeiro campeão, né, do Ironman, essa prova que foi lá no Havaí, em 1977, foi Gordon Haller. Ele fez em 11 horas e 46, né, foi o tempo que ele levou para percorrer essas 3 distâncias lá na ilha. Então, para vocês verem o quanto é exigente. Hoje, né, nos dias de hoje, o recorde, né, mundial do Ironman foi no Ironman do Brasil, inclusive, o Ironman de Florianópolis, que foi por Timothy Philip, que ele fez em 7 horas e 40 e alguns segundos. Então, ele detém esse recorde de melhor tempo em um Ironman no mundo, né, o recorde mundial. E olha a diferença de tempo do nosso primeiro campeão lá em 1977. Então o esporte evoluiu, os atletas evoluíram, isso é muito legal. Além do Ironman, né, e o Ironman é uma prova mundialmente conhecida, né, dificilmente mundialmente reconhecida, né, então dificilmente você vai ver um triatleta que está treinando e não quer fazer o Ironman. Não faz muito sentido, porque é a prova mais famosa. O Ironman, ele está para o triatlo como a Fórmula 1 está para o automobilismo. Então, ele não é a única prova, a gente vai falar que a gente vai ver que existem outras mais pra frente, mas o Ironman é a mais famosa, é a mais badalada, é a mais cara também. Então, todo mundo, geralmente o triatleta que começa a entrar nessa vida, ele tem o foco de chegar no Ironman, mas tem essas distâncias desafiadoras que a gente viu. E o Ironman, ele acontece nos 5 continentes do mundo, são 45 provas, né, mundialmente, que se dividem nos países. Nos Estados Unidos tem bastante edições também, em cada um dos locais, e o campeonato mundial, que é feito lá no Havaí. E no Brasil, por exemplo, a gente só tem um que hoje é disputado em Florianópolis. Então, o Ironman Florianópolis é o único que contempla essas distâncias, e ele acontece geralmente ali em maio. Só que essa jornada para você chegar no Ironman, ela é bem complexa, ela é difícil, por isso existem outras provas que vão te ajudar. O próprio Ironman traz o famoso meio Iron, que a gente chama, ou Ironman 70.3, que é justamente a metade dessas distâncias do Ironman principal. Então aqui, uma vez que você decide participar, você vai nadar 1.900 metros, você vai pedalar 90 km, então uma ida ali em Santos, talvez, a gente que está aqui em São Paulo, e vai correr a meia maratona, os 21,95. Então essa é a configuração do meio Iron, que inclusive foi a prova que eu fiz as duas no ano passado e tenho outra agora. E é uma prova que as pessoas vão fazer ali entre 6 horas, 7 horas. Então é uma prova que te desgasta, mas obviamente muito menos do que o Ironman Full. E o Ironman 70.3, ele também está espalhado mundo afora, mas aqui no Brasil nós temos 5 edições que acontecem todo ano. Então começa lá em abril com o meio Iron em Floripa. Depois a gente tem o Ironman Full, né, que é em maio. Depois, falando ainda dos meio Iron, vem julho, tem sempre no Rio. Agosto, Maceió. Setembro, São Paulo. E novembro, Fortaleza. Então são as 5 edições do Ironman 70.3 que acontecem no Brasil. Florianópolis, Rio, Maceió, São Paulo e Fortaleza, beleza? Bom, e por ser a mais famosa, o Ironman também acaba sendo a prova mais cara. A inscrição do Ironman, por exemplo, custa R$4.000, por isso que eu nem fiz a minha ainda, né? Vamos esperar lá o final do ano. Mas a inscrição hoje para o Ironman custa R$4.000 ou $800, dependendo da opção que você faz num site aqui do Brasil ou se você faz num site fora. O Ironman 70.3 é um pouquinho mais barato, aí a gente fala exatamente da metade também, né? Você tem ali 2.000, 1.700, 1.900, as provas do Nordeste às vezes são um pouquinho mais baratas. Dependendo da virada de lote que você pega, você consegue pagar um precinho diferente também, mas fica ali em torno de 2.000, 2.000 e pouquinho, 1.900, esse é o preço das provas do meio Iron. Provas de triatlo, gente, geralmente elas são caras, por isso que a ideia aqui é trazer caminhos para que a gente consiga economizar em tudo, porque nas provas é difícil conseguir economizar. Então, o Iron é top de linha, é a Fórmula 1 do triatlo, é a prova mais cara. Mas lembrando que não é a única. Então, até falando das distâncias extremas, né, os 3.800, os 180 e os 42, existem outras provas Brasil afora que também trazem essas distâncias, provas de triatlo, mas aí não é mais o Ironman, não é organizado e reconhecido ali pela Federação Mundial, pela Organização Mundial do Triatlo, que reconhece o Ironman.
A gente tem, por exemplo, na Argentina tem um muito legal que eu descobri, que é o Patagonman, que acontece lá na Patagônia. Imagina fazer um Ironman no frio da Patagônia, tem gente que faz. Além disso, aqui no Brasil tem em Minas uma versão muito bacana, né, que é o Ironman. Então você tem as distâncias do Ironman Full, mas feito ali por uma outra organização e aí traz essa regionalidade que é muito bacana. No Espírito Santo a gente tem o Capixaba de Ferro, então a regionalidade forte ali também do Capixaba, porque a gente tem o Capixaba de Ferro exatamente nas duas distâncias, o meio e o full. O full acontece em Guarapari e o meio acontece sempre em Vitória. Então é bem bacana também, são opções que você tem de fazer essas distâncias do Ironman Full ou do 70.3 sem precisar ser especificamente o Ironman. Bom, pensando em toda a bagagem que você precisa construir para poder chegar no nível de um Ironman 70.3 ou de um Full, existem outras distâncias de provas que vão te ajudar nessa preparação, vão te ajudar a criar casca. Falando ainda em outras opções de prova que você tem antes de chegar ali nas distâncias do 70.3 ou na distância do Ironman Full, existem distâncias que vão te ajudar a criar essa casca. E uma delas é o triatlo olímpico, e justamente tem esse nome porque é de fato a mesma configuração de distâncias que é incorporado, que é disputado nas Olimpíadas de 4 em 4 anos. O triatlo, ele foi incorporado nas Olimpíadas no ano 2000, foi a primeira vez que o triatlo foi incorporado e teve ali uma disputa, e a gente tem essa distância do triatlo olímpico que é bem bacana. Aqui consiste em 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida. Então é uma prova bem ligeira, uma prova que você consegue fazer num ritmo bem bacana e ao mesmo tempo ela também já exige que você tenha um preparo para lidar com as três modalidades, né? Vai ser mais de 1 hora pedalando, dependendo do seu nível de natação ali você também vai ter entre 40 minutos. No Brasil você tem várias opções também, né, do triatlo olímpico, tem o Challenger, tem o Tri-Day, tem o Tri-Man, tem o Troféu Brasil, enfim, tem bastante opção, né? Uma dessas provas é o Tri-Day. O Tri-Day, eu fiz o Tri-Day no ano passado, então foi uma provinha bem bacana, uma prova que eu gosto. Ela é organizada pelos mesmos organizadores do Ironman, então é bacana. Quem se interessar, eu tenho um vídeo específico que eu falo sobre o Tri-Day, e aí dou algumas razões, pontos negativos e pontos positivos sobre a prova, então pode procurar na playlist e aproveitar também. E além do triatlo olímpico também, geralmente essas provas trazem outras distâncias, né? Então elas trazem o que a gente chama do triatlo short ou triatlo sprint, que ele consiste na metade do triatlo olímpico. Então você vai nadar 750, vai pedalar 20 e vai correr 5 km. Então acaba sendo um encaixe de distâncias também bem legal, uma prova bem curtinha, que é ideal para quem está começando, né, no triatlo, não se sente tão seguro ainda em nadar distâncias mais longas. Eu também fiz um triatlo short na minha preparação antes dos dois 70.3 e eu fiz o Tri-Man, que foi essa provinha aqui, uma provinha bem bacana. Então eu fiz o Tri-Man, é uma prova que foi lá em Bertioga, foi bem legal, aquela experiência de mar. Ela até tinha a opção para que eu fizesse o triatlo sprint, né, o triatlo olímpico, perdão, mas eu não quis arriscar, eu fui para o sprint, né, o short, para conseguir sentir um pouco mais essa dinâmica de nadar no mar pela primeira vez e tudo mais. Então fica aí uma dica importante, saber se respeitar. Às vezes, por mais que você nada, né, muito em piscina, quando você vai para o mar tem um fator psicológico que você tem que saber controlar muito bem. Então essa distância, né, do triatlo short, o triatlo sprint, ele acaba sendo bem bacana para a tua primeira experiência na água. E claro, como o triatlo tem se tornado cada vez mais democrático, a grande novidade que o Tri-Day trouxe, por exemplo, nesse ano, foi o super short, então metade do triatlo sprint. Então você vai nadar 375, vai pedalar, 10 km e vai correr 2,5. Então é uma prova curtíssima, realmente, para você entrar no mundo do triatlo e entender como é, né, ter que fazer uma corrida única lidando com essas três modalidades e com as famosas T1 e T2, as nossas famosas transições, que é a busca de cada triatleta conseguir fazê-las cada vez mais rápido. Quando a gente fala de preços, essas provas também são muito mais econômicas do que o Ironman. Então, pensando ali nas provas do Tri-Day, por exemplo, as inscrições custam entre 450 e 500 reais, dependendo da virada de lote. Então, é praticamente, né, 1/10 do que é o preço do Ironman, 5 vezes, né, o que é o preço do meio Iron. Então, são provas que são boas opções, são provas bem legais para que você consiga ingressar
no mundo do triatlo, né? As provas do Troféu Brasil são um pouquinho mais caras, mas também não chegam ali no preço do Iron. Então você vai ter opções aí de provas pensando nas distâncias, né, do olímpico, do short e do sprint e do super short, você vai ter opções que acabam também sendo mais econômicas, mais short na questão do dinheiro que você vai ter que desembolsar para participar dessas provas também. E agora vocês devem estar se perguntando, né? Mas Marcos, e onde eu acho essas provas? Onde eu consigo ver tudo isso? Uma dica legal para encontrar essas provas é a Ticket Sports, é uma plataforma online que tem também o aplicativo e lá você consegue buscar várias modalidades esportivas. Você pode buscar tanto provas de corrida, como você pode buscar também as provas de triatlo, duatlo, enfim, outras opções também que são organizadas, né, Brasil afora, e que concentram nessa plataforma ali a sua distribuição. A Ativo também trazia no passado algumas opções de triatlo, mas agora a Ativo, desde que veio a pandemia, né, que acabou a pandemia, ela está voltando aos poucos, está se reorganizando, então eu vejo muita prova de corrida, mas não vejo tanta prova de triatlo na plataforma da Ativo mais. Então, Ticket Sports, vou deixar o link aí também na descrição, é o caminho geralmente que eu uso para poder me inscrever em todas as provas, beleza? Um ponto que eu não posso esquecer, quando a gente fala de participar de provas de triatlo também Brasil afora, você precisa muitas vezes pagar uma taxa que é a taxa da Federação Paulista de Triatlo. Então, ou você é federado, ou você é associado, né, à federação e paga ali uma anuidade, ou sempre que você tiver uma prova, disputar uma prova em solo brasileiro, você precisa pagar uma taxinha ali que eles chamam de day use, que é para fomentar aí a federação e a prática do triatlo no Brasil afora. Bom, pessoal, então recapitulando. Ironman é uma prova de triatlo, que inclusive foi a primeira prova de triatlo registrada no mundo, né? Realizada e registrada no mundo. O Ironman, 3.800 de natação, 180 de bike e 42 km, que é uma meia maratona. Existe a opção do meio Iron, que é justamente a metade dessas distâncias, então você vai nadar 1.900, vai pedalar 90 e vai correr 21. E existem as outras provas, triatlo olímpico, 1.500, 40 e 10, sprint ou short, 750, 20 km e 5 de bike e super short em algumas opções. Além disso, sempre vai ter as opções de participar ali como revezamento. Então essas são as opções que você tem para entrar no mundo do triatlo. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve nas provas por aí. Valeu!